Amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amado e querido Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos, falar aos nossos corações e despertarmos para que cada um de nós possa viver plenamente o reino de Deus. Que nós tenhamos o ânimo para avançar, apesar de toda e qualquer circunstâncias e situações, adversidades e dificuldades, perseguições e provocações. Que nós avancemos, que não nos desviemos jamais do propósito, jamais do alvo, mantendo o nosso olhar firme no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a quem damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Durante um bom período, nós, o ministério da igreja, estivemos dedicados a pregar aos domingos, em especial, sobre o Sermão da Montanha. Um momento de cada um de nós voltar-se plenamente para o senhorio, porque viver o reino de Deus é viver o senhorio de Deus na nossa vida. É ter Deus como Senhor. Muitos desejam os acréscimos do reino de Deus e não têm, de fato, buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, mas estão buscando o que não é o reino de Deus. A Bíblia diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus está sobre nós, e o reino de Deus é chegado sobre nós, como Jesus disse: sabeis que o reino de Deus é chegado sobre vós, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus, os demônios têm sido expulsos. Deus tem sido Senhor. E quando Deus é Senhor em nossa vida, o reino de Deus chega sobre a nossa vida. E não podemos ter dois reinos. Não podemos ter o reino de Deus e outro reino qualquer, porque não podemos ter dois senhores sobre a nossa vida. Não podemos servir a Deus e servir as riquezas.
Não podemos servir a Deus e servir a Mamon. Não podemos servir a Deus e servir a nossa própria ambição, a nossa própria ganância. Quando servimos ao Senhor, Ele é Rei, Ele é Senhor sobre a nossa vida. Ele nos tira de um império, do império das trevas, e nos leva a um reino. Saímos de um império e entramos num reino. Saímos de uma imposição e vivemos uma autoridade. Saímos da imposição das trevas, do império das trevas, para o reino da sua gloriosa luz. É motivo de festejarmos, é motivo de nos regozijarmos, é motivo de nos alegrarmos, porque saímos das trevas, fomos levados por Ele mesmo à luz. Mas há um certo desconforto naqueles que saem das trevas e entram na luz. O desconforto está na mesma perturbação que a luz causa. Nenhum de nós, saindo das trevas, não viveremos os desconfortos que a luz provoca em nós. No famoso mito da caverna, que nos fala sobre aquele hipotético homem que sai da caverna e que sofre as dores ao enxergar, ao entrar em confronto com a claridade, e a claridade entrar em confronto com ele. Nos mostra o mito da caverna a dificuldade de outros acompanharem, outros saírem, porque a caverna se torna, em algum momento, confortável. E o iluminar, o esclarecer, se torna desconfortável. Meus irmãos, quando nós vamos à luz, os nossos pecados são conhecidos. Quando nós vamos à luz, as nossas falhas são conhecidas, nossos erros são conhecidos, se não por todos, pelo menos por nós. E eu digo a você, se não houver este desconforto, esse relativo desconforto, essa relativa perturbação que a luz provoca naquele que estava em trevas, que estava com seu olhar apenas na escuridão, se não houver esse nível de perturbação, será que saímos das trevas mesmo? Será que fomos para a luz mesmo? Então, não se preocupe quando a sua consciência te abala. Não se preocupe quando nos sentimos constrangidos pelo amor de Deus, não apenas a fazer a sua vontade, que deve ser o que deve nos constranger a viver plenamente a sua vontade, porque se me amais, fareis o que vos digo. Se me amais, fareis a minha vontade. Nem todo que me chama de Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai. Estes são os que realmente não necessitam nem chamar de Senhor, vivem o senhorio. Falar sobre o reino não é o suficiente. Necessitamos viver o reino. E uma das estranhezas do reino é justamente este âmago perturbador que Jesus fala: regozijai-vos, porque sois perseguidos, injuriados, mentindo, dizem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, por quê?
não por causa das perseguições, não por causa das injúrias, não por causa das mentiras, mas regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão. Pois assim os vossos pais perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Deixa-me dizer uma coisa interessante. Não me foi prometido, neste texto, que eu profetizarei. Mas me foi prometido, neste texto, que eu terei um galardão, porque eu serei perseguido como se profeta fosse. Como se profeta fosse, mesmo não sendo profeta, perseguido como um profeta. E há uma coisa interessante quando nós lemos sobre as perseguições e os sofrimentos dos profetas, porque os povos antigos criam que se você calasse o profeta, se você matasse o profeta, você impediria o cumprimento da profecia. Uma loucura completa. Por que você acha que Isaías foi cerrado ao meio por Manassés? Por que você acha que o profeta Micaías, o rei não queria recebê-lo? O rei disse: esse homem não fala nada de bom a meu respeito. E Micaías mostrou que o rei estava correto, porque Micaías chegou e falou como profeta, e não falou nada de bom a respeito do rei, ao contrário. E por causa disso, Micaías foi levado ao cárcere, por falar a verdade, por entregar a verdade, por profetizar, e pelo mesmo motivo, por falar a verdade, e por um motivo ainda mais perturbador, por vivermos a verdade. Isso não quer dizer que por vivermos a vontade de Deus, seremos amados. Jesus disse: por minha causa, sereis odiados de todos. Meus irmãos, há algumas palavras que estão nas Sagradas Escrituras, que Jesus proferiu, que Ele nos fala e falou, que são, no mínimo, desanimadoras. Dizendo: sereis odiados, mas o objetivo de Jesus é que nós tivéssemos consciência completa que viver o reino de Deus há uma grande promessa, há um grande galardão, há uma glória esperando por nós, há uma glória que este mundo não conhece, há uma glória que essa terra não conhece, há uma glória que os poderosos desse mundo não têm a menor ideia, mas essa glória está reservada a você e a mim, a cada um de nós, que somos pequenos, simples, ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo, conduzidos por Ele, ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum. Existe um texto nas Sagradas Escrituras, numa versão que me chama muito a atenção, de quando Faraó, olhando a Jacó, se admira, ele pergunta: quantos são os dias de sua vida? E Jacó diz: os anos das minhas peregrinações. Peregrinações. Há uma versão que, em vez de falar peregrinações, diz: os anos das minhas provações. Parecendo que a vida de Jacó foi uma provação, desde o princípio até o fim.
Há uma outra versão que diz: os anos dos meus sofrimentos somam a 130 anos. Jacó estava com a idade de... O faraó deve ter ficado completamente impressionado com aquela figura extraordinária. O pai de José. Faraó já era impressionado com José, com a sabedoria de José, com a prudência de José, com a capacidade de José. Mas agora ele vê aquele homem farto de anos e ele diz: isto não é nada diante da soma dos anos do meu pai e do meu avô. Diante de Abraão, diante de Isaque, ele diz: você está surpreso? Você não tem ideia do que é a vida de Abraão, do que é a vida de Isaque. Meus irmãos, vocês estão surpresos? Deus tem surpresas ainda muito maiores para todos nós. Há provações, sim. Há lutas, sim. Pela manhã eu disse e volto a dizer: as lutas são necessárias. As lutas são até mesmo essenciais que existam. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos conduz. E a Bíblia diz que esse Deus que nos conduz, seja Ele bendito, porque Ele sempre nos conduz às vitórias. Muitas lutas são sinal de muitas vitórias. Há muitas vitórias nos esperando. Há pessoas em nossos dias, há um evangelho em nossos dias que quer vitórias sem lutas. O evangelho que diz, até com certa razão, Cristo já lutou, Ele já venceu, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cristo já lutou, sim. Cristo triunfou na cruz do Calvário. Ele não só lutou, Ele triunfou. A Bíblia diz que Ele triunfou sobre todo principado, sobre toda potestade, e os expôs ao vexame. Aonde? Na cruz do Calvário. Cristo venceu, e a Deus seja glória pela vitória de Jesus. E em sua vitória, somos mais que vencedores. Mas nós não apenas estamos a nos abrigar debaixo da vitória do Senhor e receber os benefícios da vitória do Senhor. A partir da vitória do Senhor, nós estamos saindo para vencer, a fim de, com nossas vitórias, agora glorificarmos o nome do Senhor. Por isso, não devemos temer uma coisa, não devemos temer as perturbações, não devemos temer as injúrias, não devemos temer as perseguições, não devemos temer a mentira, toda sorte de mal levantado contra nós. Nós temos que entender o seguinte: Deus há de nos abençoar. O final disto não são estas coisas triunfando sobre nós, mas somos nós triunfando sobre todas estas coisas. Mas essas coisas virão. Essas coisas acontecerão. A igreja e nós próprios não devemos estar tão preocupados quando, sem causa, nos perseguem. Quando mentindo, falam mal contra nós. Nós devemos
nos preocupar quando somos muito elogiados, quando somos muito benquistos. Cuidado quando o mundo te ama. Veja bem, a palavra do Senhor nos diz claramente: a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. E muitas vezes, isso não quer dizer que você tenha que ser um agente perturbador na sociedade. Isso não quer dizer que você tenha que ser o chato da sua vizinhança. Isso quer dizer simplesmente que não tema a dor, o sofrimento e a perseguição. Essas coisas fazem parte da nossa realidade. Isso não quer dizer que eu tenha que viver apenas dores, apenas perseguições, apenas sofrimentos. Isso quer dizer que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É isso que nós temos, é uma passagem. E eu quero dizer uma coisa: por maior que seja o momento de provação e de privação até na provação, ele é passageiro, porque é uma passagem. Por ser passageiro, não quer dizer que seja breve. Você está me escutando bem? Há pessoas que confundem o que é algo passageiro com o que é algo breve. Nós temos uma tendência natural de associarmos algo passageiro a uma brevidade. Mas necessariamente algo passageiro não é breve. É algo que não foi para ser permanente. A provação é passageira, a bênção é permanente. A bênção não é passageira. Ter uma bênção, ainda que por um largo tempo, isso não é bênção. A bênção que Deus nos dá, e a palavra de Deus diz: e isto durará para sempre, não é passageiro. Mas 40 anos do deserto é algo passageiro. Por isso o apóstolo Paulo fala ousadamente: a nossa leve e momentânea. Não é que seja breve, não é que seja rápida, é que é um momento. Você pode ter um momento curto e pode ter um momento longo, mas é um momento. Produz para nós um peso de glória muito excelente. A provação na vida de outros que não vivem o reino de Deus, que não têm Jesus como seu Senhor, em primeiro lugar, e seu Salvador, é simplesmente esmagadora. Mas a provação na nossa vida, que nós temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, toda provação na nossa vida é produtiva. É produtiva. Sofrer, mas ser produtivo por esse sofrimento, é como as dores de parto, que são recompensadoras à mãe. Elas são dores que fazem parte do processo
de dar à luz, mas existe uma recompensa. E a recompensa que faz a pessoa suportar, a recompensa é que faz valer a pena tudo. A recompensa nos foi prometida como um grande galardão nos céus. Sabe, nas Sagradas Escrituras, Deus promete a glória. Deus mostra a glória, como nos sonhos de José. Deus mostra a glória, mas não mostrou o caminho, não mostrou as dificuldades, não mostrou as adversidades, não mostrou as provações. Porque quando nós temos a visão da glória que nos está proposta, da bênção futura, isso nos anima, isso nos encoraja. Mas normalmente a consciência da provação, da dificuldade, nos desanima. Eu não sei, mas no reino de Deus, Deus não mostra só a glória, Deus mostra a dificuldade. Radicalmente, agora nós temos um elemento que muda tudo, que transforma tudo, o Paracleto, o Consolador, o Fortalecedor, o Espírito Santo. E nós temos a segurança de dizer, diante de toda prova, provação, diante de toda dificuldade, adversidade, como o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa o grau de dificuldade, há um Paracleto, há o Espírito Santo, há um fortalecedor, aquele que injeta vigor, coragem em cada um de nós. Moisés, com muita clareza, fala, inspirado pelo Espírito Santo, porque dizem que o salmo é de Moisés. Os anos dos homens somos a 70 ou a 80 anos, e o melhor deles é canseira e enfado. Mas, de repente, Moisés acrescenta uma palavra. Mas, algo interrompe esse futuro tão não desejado de canseira e enfado. E veja, diz, o melhor deles é canseira e enfado. O melhor do teu futuro e do meu futuro é canseira e enfado. É de desanimar. Dizendo, Moisés, justamente você falando isto, é de desanimar. O homem que o seu ministério começou no momento da sua canseira e do seu enfado. Aos 80 anos de idade, Moisés é o libertador de Israel, Moisés é o condutor e guia no deserto. O melhor é canseira e enfado. E agora Deus lhe diz, vai, Moisés, ide a Faraó. Mas nesse salmo diz, mas, existe um mas, em havendo vigor. Ah, meus irmãos, quando há vigor, a canseira acaba. Quando há vigor, o enfado some. Em havendo vigor. Em havendo vigor. Esta palavra vigor é uma palavra maravilhosa. É a palavra que eu e você devemos pedir a Deus. É o que o Paracleto, é o que o Espírito Santo traz à minha vida e à tua vida. É por isso que nós podemos ser suas testemunhas, porque há um vigor
Dentro de você há um vigor, dentro de mim há um vigor dentro de nós, que não vem de nós, vem do Espírito Santo. É o Paracleto, é o que nos revigora, é o que nos renova, é o que nos restaura, é o que nos encoraja, é o que nos faz andar no vale da sombra e da morte, de cabeça erguida e de pé firme, caminhando, sabendo que este não é o nosso lugar. Que não sucumbiremos aqui, que não ficaremos aqui. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Eu não sou profeta, mas posso ter galardão de profeta. Eu não sou profeta, mas posso ter a mesma perseguição dos profetas. Eu esperava que o profeta recebesse galardão por profetizar, mas ele recebe galardão por ser perseguido e continuar profetizando. Porque o profetizar, a profecia, ele não pode ter galardão por causa da profecia. A profecia pertence ao Senhor, não pertence ao profeta. Mas o perseverar, a continuidade. Moisés, sobe ao monte e eu falarei contigo. Subir ao monte não é uma coisa fácil. Principalmente quando você tem a idade de Moisés. Nós estávamos, pela misericórdia de Deus, porque sempre é pela misericórdia de Deus. Quando eu cito alguns lugares, algumas paragens afora, eu volto a dizer a você, isso é loucura de Deus. Deus é que nos leva a esses lugares, vamos pregar, e aí Deus faz os mimos celestiais e nos leva a conhecer lugares. Nós estávamos numa pequena cidade na Espanha, nos arredores da região de Barcelona, e uma belíssima igreja, ao alto, com uma belíssima escada. Todos, quando olharam aquela igreja e olharam aquela escada, era uma escada atrativa. E as pessoas começaram a subir. Luiziana subiu, o pastor que nos recebeu, junto com sua esposa, seu genro, sua filha, todos subiram. Eu fiquei embaixo com tia Thelma, porque nós tínhamos um desafio. O desafio era a escada. E tia Thelma, próximo ano, completa 90 anos. Então, ela mesma disse, mas se eu tivesse a tua idade, eu subia isso até de costas. Mas ela encarou aquilo e eu olhei, e ela olhou, e de repente eu vejo um grupo de jovens indo pelo lado, por uma rua, e escuto os mesmos jovens lá em cima. Eu disse, existe um caminho sem escada. Nós levamos nas viagens uma cadeira de rodas que, embora a tia Thelma caminhe, por vezes por serem largas distâncias, eu falo com ela, senta aqui e lá vou eu sou o rickshaw da tia Thelma. Então, em vez de puxar pela frente, eu vou empurrando por trás. E eu disse, a senhora quer ir lá em cima? E macaco quer banana, por acaso? E então eu disse, então vamos. Meu irmão, que inclinação era aquela? E lá fomos nós, lá fomos nós, lá fomos nós, lá fomos nós. E chegamos lá em cima. E a tia Thelma tirou uma foto lá em cima, sorridente, alegre, por estar lá em cima, e com a escadaria toda abaixo, dizendo, veja o que eu consegui.
O Espírito Santo faz assim conosco. O Espírito Santo nos diz o seguinte: você não tem como ir, você não tem como alcançar, você não tem como suportar. Sente aqui, que eu vou te levar lá. Sente aqui que eu vou te empurrar lá. Mas quando chegar lá, você fique sobre os seus pés. Você levante e tome a vitória em tuas mãos. Porque eu te trouxe aqui, agora este lugar é teu. É isso que o Espírito Santo faz nas provações, nas privações, nas dificuldades. Quando nós olhamos tudo isso e nós dizemos, como eu vou chegar lá? O Espírito Santo diz, senta, que eu vou te empurrar, que eu vou te levar. Foi a mesma coisa quando nós estivemos em Filadélfia e estivemos naquela famosa escadaria que ficou mais conhecida por causa do filme Rock Lutador. Então, as pessoas também subiram e dava vontade até de botar a música, né? Dava vontade de botar a música lá do Rock Lutador e você subir a escadaria e tudo mais. E eu olhei aquela escadaria lá, é bem menos desafiadora do que era a da igreja, mas também descobri, há um outro caminho. Há um outro caminho. Existem caminhos que nós olhamos e dizemos, eu não posso ir por esse caminho. Mas Deus diz, há um outro caminho. E você vai chegar lá. E eu vou te levar lá. É quando nós chegamos lá em cima, quando todos já estavam lá em cima, e nós demos a volta e chegamos lá em cima, e a tia desceu e ela ficou naquele mesmo lugar que Sylvester Stallone filmava e tudo. Óbvio, qual foi a atitude dela? Ela cerrou os punhos e saltou. Há uma vitória te esperando. Há uma colina a ser conquistada. Há um grande galardão. Você pode não ser profeta. Você pode não ser um Elias. Você pode não ser um Eliseu. Você pode não ser um Moisés. Você pode não ser um Josué. Você pode não ser um Davi. Mas o mesmo galardão está te esperando. Você talvez não tenha o mesmo ministério. Você talvez não tenha o mesmo poder. Você talvez não tenha a mesma autoridade. Mas a mesma perseguição você vai ter. E o galardão você vai ter. Porque não foi porque eles foram poderosos, não foi porque eles tiveram autoridade, não foi porque eles foram grandes homens que eles receberam galardão. Foi porque perseveraram. E a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim. O reino de Deus é um lugar para que eu e você perseveremos. Meus irmãos, grandes lutas nós tivemos, grandes lutas essa nação teve, grandes dificuldades ela ainda tem. Você pode olhar e olhar com olhos desesperadores, mas você pode simplesmente olhar e olhar para o autor e consumador da sua fé e dizer o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará, e quando ele se levantar, deixe-me dizer uma coisa, eu me levantarei com ele. Ele me erguerá, ele se levantará e ele nos erguerá. Por isso, vamos nos animar, vamos nos encorajar um ao outro. A Bíblia diz um ao outro. Diga, ser valente, ser forte. Um ao outro encoraje. Um ao outro diga, você vai conseguir. Você vai chegar. Sabe, no reino de Deus, eu termino dizendo, as coisas mudam radicalmente. Quando chega Paulo, Deus já não promete simplesmente a glória, a vitória. Deus promete as provações. Através dele, foi o que foi dito a respeito do apóstolo Paulo. Eu mostrarei o quanto vale sofrer por amor
ao Evangelho. Que se suporte vendo a alegria proposta, mas que simplesmente o que lhe é mostrado é o trabalho, o que lhe é mostrado é a dificuldade, o que lhe é mostrado é o sofrimento, é a adversidade, e que isto te anime. Surge uma nova estirpe de gente. Deus reservou coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Nós, como o apóstolo Paulo, como Silas, na prisão de Filipos, nós cantamos louvores ao Senhor. Nós nos regozijamos pelo privilégio de sermos perseguidos por amor a Cristo. Meus irmãos, existe muita dor e muito sofrimento na igreja de Cristo. Existem irmãos nossos que estão com risco da sua própria vida testemunhando a respeito de Jesus. Existem lugares onde a igreja é perseguida, onde o amanhã é completamente incerto. Existem pessoas que não estão com um sonho de adquirir um templo, de construir um templo, mas simplesmente o sonho de poder criar os seus filhos e ter paz. Irmãos nossos na Coreia do Norte, irmãos nossos na Índia e na China, irmãos nossos nos países muçulmanos, irmãos nossos morrendo, irmãos nossos sofrendo, crianças sendo raptadas, vidas sendo aviltadas, violentadas. E esta gente, contra tudo que se pode imaginar, amam ao Senhor de forma extraordinária. A igreja perseguida mexe com o meu espírito. A igreja perseguida, ela me confronta em tudo o que nós entendemos como vitórias. A igreja perseguida tem um nível de entendimento e ela tem uma qualidade de adoração. Muitas vezes para nós é inatingível. A igreja não perseguida, porque nós somos a igreja não perseguida. Não quer dizer que você não tenha problemas por causa da sua fé, mas você não tem um nível de perseguição que eles têm. Mais de 300 pessoas morrem anualmente na Arábia Saudita, crucificadas, por causa de terem a fé cristã. Fora a morte por laptação, que é a morte por apedrejamento, que é uma morte extremamente dolorosa. São quebrados todos os seus ossos, são rasgadas as suas carnes, são rompidos os seus órgãos. E no meio de uma série de dores e uma série de hemorragia, finalmente você morre. Nenhum deles tem desistido da fé. Porque onde há o Senhor como Rei, todos se tornam heróis. Sabe, a presença deste Rei, do Senhor Jesus, na minha vida e na tua vida, nos torna homens e mulheres acima do normal. Um heroísmo toma conta, um valor, uma valentia
toma conta da sua vida, porque isso é obra do Espírito Santo. Isso não é traço de caráter. Isso não é a minha personalidade. Há uma ousadia, há uma coragem para aqueles que de fato vivem o reino de Deus. E eu termino esta palavra, desta série de palavras que nós temos pregado, com a grata satisfação de dizer a você: bem-vindo ao reino de Deus. Você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa incomum, que sem ser profeta, sem profetizar, você tem galardão de profeta na tua vida. Há algo que só por ser cidadão do reino de Deus, por isso, não apenas se alegre, mas em cima de se alegrar, alegre-se de novo. Regozije-se. Sabe, a palavra celebrar significa uma explosão de contentamento, de felicidade. É mais do que estar contente, porque às vezes estar contente, eu estou contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo disse: aprendi. Tem coisas na vida que me desculpe, você vai ter e eu vou ter que aprender. Uma delas é estar contente em toda e qualquer situação. Para que você esteja contente, você tem que estar contentado. Eu estou contentado. Não é o que eu queria, mas eu estou contentado. Isso não rouba a minha paz. Isso não me entristece, porque eu estou contente em toda e qualquer situação. Para que você aprenda isso, você tem que ter toda a experiência de tudo. Em tudo tenho experiência. Tanto sei estar feliz na abundância quanto na escassez, em ser honrado quanto ser desprezado. O apóstolo Paulo fala isto, que nada te roube a tua fé, que ser honrado não te roube a tua fé, porque tem gente que quando é honrada, esquece-se de Cristo. Tem gente que quando tem abundância, se esquece do Senhor. Por vezes é mais fácil se lembrar do Senhor quando é o desafio. Mas, meus irmãos, quando nós celebramos, vai além de contentamento. É um gozo, é uma alegria transbordante. Não há celebração sem transbordamento. A celebração implica em ser algo, volto a dizer, explosivo, transbordante. Alarga o espaço da tua tenda, firma bem o toldo da tua habitação, porque transbordarás. Algo que vem de dentro para fora. Você não será cheio, você será transbordante. Isso vem de dentro para fora, isso não vem de fora para dentro. Aleluia! Há um transbordamento, há um regozijo. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão. Bem-vindo ao reino de Deus, bem-vindo ao senhorio de Cristo. Nós queremos declarar nesta noite: Cristo, Tu és Rei, Tu és Senhor sobre as nossas vidas, sobre esta obra, sobre esta igreja. Passo a passo, vitória a vitória, nós conquistaremos o que temos que conquistar. Mas a nossa ambição não está nas coisas do mundo. Os nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor.